Olá, muito boa tarde. Ética e economia, dois temas que vão estar em cima da mesa no terceiro Fórum das Finanças Éticas e Solidárias, que vai decorrer em Lisboa, na Universidade Católica, entre os dias 24 e 26 de novembro. Mendo Castro Henriques, do Centro de Estudos de Filosofia da Católica, está neste programa e vai apresentar-nos este fórum daqui a pouco, depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade. O Papa Francisco abriu as portas do Vaticano a milhares de pobres para a celebração de um dia especial. Colocar os pobres no centro da vida da Igreja. Com esta intenção, o Papa convidou as comunidades católicas a celebrar o primeiro Dia Mundial dos Pobres e deu ele próprio o exemplo no Vaticano. L'omissione è anche il grande peccato nei confronti dei poveri. Che assume un nome preciso, indifferenza, e dire non mi riguarda, non è affar mio, è colpa della società. E girarsi dall'altra parte quando il fratello è nel bisogno, e cambiare canale appena una questione seria ci infastidisce, e anche sdegnarsi di fronte al male senza far nulla. O Papa Francisco apelou à ação concreta em favor dos irmãos mais pequeninos, dos que têm fome, os doentes, os estrangeiros, os presos, os necessitados e abandonados. Lì nei poveri si manifesta la presenza di Gesù che da ricco si è fatto povero. Per questo in loro, nella loro debolezza, c'è una forza salvifica. E se agli occhi del mondo hanno poco valore, sono loro che ci aprono la via al cielo, sono il nostro passaporte per il paradiso. Antes de almoçar com 1.500 pessoas, o Papa elogiou as iniciativas de oração e partilha que decorreram este domingo nas dioceses católicas. Auspico che i poveri siano al centro delle nostre comunità, non soltanto in momenti come questo, ma sempre, perché essi sono nel cuore del Vangelo. In essi incontriamo Gesù che ci parla e ci interpella attraverso le loro sofferenze e i loro bisogni. O dia de festa continuou na Sala Paulo VI, que acolheu um almoço com pessoas necessitadas e voluntários de todo o mundo, oferecido pelo Papa Francisco. São 25 anos de apoio aos que buscam auxílio aos que fogem da guerra e da perseguição. Chama-se Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados. É num bairro social de Lisboa que encontramos o Centro Pedro Arrupe. Junto dele, uma concentração anormal de raças e culturas. É um centro de acolhimento do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados que está a comemorar 25 anos de presença em Portugal. A data era lembrada com o que de melhor os utentes deste centro têm para dar. Desde logo, a gastronomia da Síria. A primeira comida é maqluba, chama-se maqluba. É arroz como tomate, como batata. E outra comida é também tem frango e tem carne picada. Os dotes culinários chegaram pelas mãos de duas refugiadas a quem a guerra obrigou a deixar o seu país. صباح الخير، أنا سورية كردية من رجافة. جيت من سوريا من حلب على تركيا، من تركيا على اليونان، ضليت سنة باليونان، ومن اليونان جيت على البرتغال، وحاليا أنا بالبرتغال مستلمتي منظمة GRS، وأنا كتير ممنونة إلهم وسعيدة ومبسوطة الحمد لله. حاليا عم بتعلم لغة، إن شاء الله نقدر نتعلم اللغة. حاليا الوضع بالبرتغال كتير كويسة وحبيتها وحبيت شعبها، والحمد لله يعني الشعب مسالم ومسامح وطيوب، ما عندهم عنصرية. muito obrigada. أنا بشرى من سوريا من دير الزور. طلعت على تركيا، ومن تركيا عن طريق البحر تهريب على اليونان، وبقينا سنة باليونان، وأنا صار لي هون عايشة سنة.
والحمد لله الحياة هون كتير منيحة والعالم هون يعني شعب طيب متسامح ما عنده عنصرية. Este é um trabalho possível pelo voluntariado e pelo auxílio de vários mecenas, mas a coordenação e a origem está na Companhia de Jesus. É um projeto que nasceu com o Padre Rupp, muito tocado pela experiência no Oriente de refugiados. Criou este serviço que é um serviço expressivo no mundo, que envolve muitos jesuítas e muitos colaboradores, cristãos e não cristãos. E também, há 25 anos em Portugal, faz todo o sentido porque põe no coração da missão da Companhia, desde logo também da missão da Igreja, o serviço aos mais pobres, aos mais necessitados, neste caso os refugiados ou migrantes em situações de vulnerabilidade. É para nós uma data que assinalamos com grande alegria, por um lado, mas também dizendo que, infelizmente, continuamos a ser necessários. Quer dizer que o mundo e a sociedade, os povos, não foram ainda capazes de erradicar o problema dos refugiados. Em Portugal, e pelo facto de grande parte dos refugiados ser de origem muçulmana, esta instituição católica estabeleceu uma parceria com a comunidade islâmica de Lisboa. Para essas pessoas, especialmente os que vieram da Síria, os que vieram do Iraque, para eles conviver com o não muçulmano é normal. Portanto, não é algo estranho, porque nos seus países também já havia essa convivência. Infelizmente, nós sabemos que quando há uma guerra, portanto, e muitas delas são feitas em nome das religiões, é de lamentar. Portanto, essas pessoas, ao verem esse convívio que nós temos em Portugal, sem dúvida que venham com uma forma mais segura a instituição que os acolheu, porque tem uma parceria com a comunidade islâmica, portanto deve ser uma instituição, diria, mais segura ou mais confortável. A festa passava também pelos que aqui encontram o acolhimento e o apoio num momento difícil da sua vida. Um teatro recriava a tradição de São Martinho e o Milagre das Rosas da Rainha Santa, numa interpretação multicultural. Aproveitemos o que Deus nos dá. Obrigada a todos. Muito bem. Uma festa, os sorrisos e a alegria que nesta casa surge desde logo pelo calor e acolhimento aos que fogem e tentam uma vida mais digna e distante da guerra e da perseguição. A Conferência Episcopal Portuguesa tem uma nova sede, fica em Lisboa, na Quinta do Bom Pastor. Os bispos portugueses chegaram de Fátima, onde decorreu a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, para encerrar esta reunião em Lisboa, nas novas instalações que acolhem agora os serviços das diversas comissões episcopais. Fica em Benfica, na Quinta do Bom Pastor, um local que acolhe também os estúdios da Rádio Renascença. A ocasião serviu para que todos os bispos conhecessem as instalações que acolhem muitos dos serviços que tutelam. Foram também vários os bispos que quiseram visitar o espaço que acolhe agora a Agência Eclésia. A nova sede da Conferência Episcopal recupera uma antiga casa senhorial enquadrada numa quinta dos inícios do século XVIII. A Conferência Episcopal Portuguesa passa agora a estar instalada numa sede que foi objeto de uma intervenção muito qualificada e que teve em consideração precisamente as várias sobrevivências e pré-existências que na verdade ajudam a contar a história de mais de 300 anos desta quinta e deste edifício particularmente. A diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja teve a oportunidade de apresentar a história desta quinta, numa sessão que decorreu no auditório da Rádio Renascença. Nela, sublinhou o porquê do nome Quinta do Bom Pastor.
É justamente uma designação que nasce no século XIX, com um dos proprietários da quinta nessa época, a partir de inícios do século XIX, João Lopes Pastor, que justamente era conhecido no seu tempo por ser um homem, um bom homem, e por isso ser chamado justamente do Bom Pastor. E, portanto, existem referências perfeitamente documentadas desde finais do século XIX a esta quinta, que já era nessa época designada como Quinta do Bom Pastor. Por poética coincidência e de uma forma muitíssimo assertiva, viria justamente aqui a instalar-se um serviço do Patriarcado de Lisboa e a Casa de Retiros do Bom Pastor, justamente, e, portanto, a designação, obviamente, que se manteve. Toda a zona envolvente, que alberga ainda alguns terrenos de cultivo, foi também reordenada, o que resulta num conjunto arquitetónico de grande interesse. Estamos naturalmente muito felizes, acho que foi um trabalho muito desafiante pela camada de história que o edifício tinha, pelo programa complexo de albergar aqui tantos serviços e com imensos utilizadores, portanto foi um desafio muito exigente, mas naturalmente estamos muito felizes porque globalmente a obra correu muito bem, o edifício está muito bem construído e julgo que vai ser possível trabalhar de uma forma muito positiva no edifício, com esta luz, com esta carga de história, com este simbolismo. Para a Conferência Episcopal, esta é também uma ocasião para dar uma melhor resposta às solicitações pastorais dos seus serviços. Esta sede era já esperada há muito tempo e ansiada e necessária, não é? Portanto, e por isso é que, ao inaugurar-se neste momento, é sempre um motivo de júbilo, de alegria e naturalmente dá-nos uma esperança muito grande, porque tendo a sede é realmente o lugar que, de alguma maneira, é real, mas também é simbólico daquilo que vai ser o trabalho aqui em conjunto de todos os secretariados, todos os grupos, todas as atividades que, no fundo, se concentram aqui e que, de alguma maneira, informam tudo aquilo que tem a ver com o trabalho da Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, é uma realidade, é ao mesmo tempo um sinal muito importante. O importante é que sirva para os vários serviços centrais da Conferência Episcopal e, portanto, que sirva à Igreja em Portugal, enfim, com toda a eficiência, mas também com todo o dinamismo pastoral. Uma nova sede para a Conferência Episcopal Portuguesa, a recuperar todo o espaço da antiga Quinta do Bom Pastor. E ela chega a tudo. Mas digamos ao Senhor. Graças a Deus. Acompanhe estas e outras notícias no portal eclesia.pt, que atualizamos permanentemente. O Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa e a Cooperativa para o Desenvolvimento das Finanças Éticas e Solidárias estão a organizar, em conjunto, o terceiro Fórum das Finanças Éticas e Solidárias, que vai decorrer em Lisboa, no dia 24 e 26 de novembro, e que agora apresentamos com o Mendo Castro Henriques. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que conciliação acontece entre estas duas realidades, ética e economia, ou finanças mais especificamente, aparentemente distantes? Muito obrigado e uma saudação a quem nos está a ouvir. Por iniciativa da chamada Cooperativa de Finanças Éticas e Solidárias, em que alguns dos seus membros são também investigadores do CEFI, e em que eu queria destacar, a partir do nome do Dr. João Gil Pedreira. O CEFI, que é o Centro de Filosofia da Universidade Católica. Exatamente, ele faz parte dessas duas entidades. E no seguimento de projetos de investigação que vêm do antecedente, nós vamos organizar em 24, 25 e 26 de novembro um fórum internacional, uma vez que há um grande número de participantes de países europeus que vão estar cá. Em que este cruzamento entre ética e economia, podíamos dizer à partida que corresponde ao outro lado das encíclicas do Papa Francisco. Isto é, por um lado, nós vemos nas encíclicas, não só nos escritos doutrinários, e até nas suas intervenções e frases soltas sobre a economia que mata, a economia do descarte, a grande diferença que existe entre haver uma comunidade de egoístas ou uma comunidade de bem comum,
Todas essas indicações, que são indicações, por um lado, sem dúvida, religiosas, teológicas, mas também com sentido ético, precisam depois de ser, eu diria, esmiuçadas por aqueles que operam no terreno da economia, quer nas áreas de produção, quer nas áreas de consumo e, como é o foco deste fórum, nas áreas do financiamento e do microfinanciamento. Portanto, há um título que vai ter este terceiro fórum. É o terceiro porque já foi realizado um primeiro há 2 anos no Porto, o segundo há 1 ano atrás na Universidade do Algarve e, portanto, é uma iniciativa que o Centro de Estudos de Filosofia da Católica acolhe agora porque cruza com as investigações que já trouxe. E que resultados podemos esperar de um debate entre economistas, moralistas e teólogos? Podemos esperar um diálogo. E um diálogo é um tipo de conversação onde cada um traz as suas mais-valias e onde se procura fazer um caminho comum. E o que se pode dizer à partida, e isso tem muito a ver com autores que nós temos dado relevo, como seja Bernard Lonergan, que já aqui falámos neste programa, o certo é que se espera, pode-se dizer, dos teóricos da economia, que incorporem nos seus preceitos não uma visão abstrata e pouco fundamentada do agente humano, mas os próprios economistas têm que pensar quem é o ser humano concreto que tem com motivações pela sua frente e, portanto, os preceitos não podem ser feitos para o chamado homo económicos, que não é ninguém, mas para as circunstâncias concretas e desejavelmente solidárias. Por outro lado, espera-se dos teóricos da moral ou dos éticos ou da teologia que não se limitem a afirmações genéricas que são interessantes, às vezes são boas intenções, mas que também têm que incorporar comportamentos e conselhos concretos, neste caso, de como é que as pessoas devem operar no mundo da economia, que é um mundo que sabemos que é à partida complexo, que é um mundo que toca o cotidiano de cada família e das empresas, mas que exige também literacia financeira. Temos que saber o que se passa e um fórum como este é sobretudo para entender, para saber o que se passa nestes aspectos do microfinanciamento. E olhando especificamente este setor das microfinanças, para dizer que de facto em causa estão projetos muito concretos, situações muito concretas, sejam empresariais, sejam familiares, sejam pessoais? Elas vão ser apresentadas por quem sabe, por quem está no saber fazer. Entre os participantes nós vamos ter, pode-se dizer que são os nomes mais significativos do que se chama a Banca Ética ou a Banca Social Europeia. Não é a primeira vez que eles já estão a colaborar com o CEFI, com o nosso Centro de Estudos. Na verdade já estiveram em ocasiões anteriores o chamado programa New Social Deal. E o que nós estamos a fazer, portanto, é o que se pode dizer que é filosofia aplicada. Normalmente as pessoas identificam filosofia como uma atividade um bocadinho até quase onírica, enfim, desligada das preocupações cotidianas. A filosofia aplicada, sem perder de vista que a filosofia exige, obviamente, teoria, exige estudo, mas na vida o que é que não exige estudo para fazer qualquer coisa de jeito, é aplicada porque pode escolher áreas e comportamentos cotidianos onde os seus conceitos, os seus argumentos fazem a diferença. De onde que este fórum vai proceder da seguinte maneira. Embora sejam os especialistas de microfinanças de França, de Itália, de Inglaterra, da Comissão Europeia, bom, mas também os portugueses, naturalmente, vamos ter a participação da CRES Açor e do Governo Regional dos Açores, a participação, naturalmente, dos próprios elementos da FESCUP. Todos eles vão falar da sua experiência, vão trocar experiências, e as experiências sabemos que não se trocam só nos discursos, mas também no intervalo entre as comunicações. É uma rede que se está a construir. Bom, isso vai ser benéfico para todos. Trata-se da ética e da solidariedade no mundo financeiro de um problema para teóricos, para académicos. Até que ponto este tema deve contagiar as famílias, deve estar presente no mundo da educação? Sem dúvida que esse é o horizonte, porque quando se faz uma iniciativa destas, naturalmente, nós temos que ir falar com quem sabe. Mas quem sabe, aqueles que estão no saber fazer, têm perfeita consciência de que as suas propostas devem ter a máxima divulgação possível. E essa máxima divulgação, passada esta fase de fóruns, de colóquios mais de especialistas, é tentar chegar ao público
E daí que seja muito interessante aqui a própria programa Eclésia interessar-se por este assunto, porque é uma primeira forma de nós estarmos a divulgar, e depois tentar também intervir, quer no sistema educativo, quer, digamos, na comunicação cultural em geral, porque as questões de microfinanças são as questões que tocam no cotidiano, na carteira das famílias e das empresas. E, do modo geral, é habitual e corrente ouvir-se falar da crise que se arrasta ao que se iniciou em 2008. O certo é que não mudámos ainda muito os nossos comportamentos, nem os vícios, nem as soluções, e, portanto, cada vez mais é necessário diagnosticar onde é que estão os erros, e esses erros têm muito a ver, embora este fórum não vá abordar aspectos políticos, mas tem muito a ver com uma desregulamentação geral, em que os Estados, enfim, acederam pela via neoliberal uma desregulamentação, neste caso específico dos aspectos fiscais, entregando à banca privada, enfim, liberdades e liberalidades que ela não tinha e que deram origem a muitos dos problemas que temos nas mãos, onde que a insistência na banca ética é uma forma de corrigir e de mostrar um modelo do que devia ser a banca em geral. Quem quiser participar pode registrar na Universidade Católica? Pode, e existe um sistema pode contatar os serviços normais de e-mail da Católica e, por outro lado, está a divulgar também nas redes sociais um serviço de inscrição através do ticket online para fazer a inscrição. Nós contamos com muitas largas dezenas, ou mesmo talvez neste momento as inscrições vão 100, 120 pessoas. Porquê? Porque isto toca pessoas de todo o país. Como digo, não é apenas um acontecimento académico, é um acontecimento de comunidades que se têm vindo a interessar por este cruzamento dos assuntos éticos e económicos. E que, por certo, uma grande ajuda para a tal mudança de comportamentos que é necessário levar por diante. Professor Mendes Castro Rodrigues, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este projeto. Eu é que agradeço e muito obrigado, até breve. E felicidades para o seu desenvolvimento. Mais logo, acompanhe a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.